Os conceitos filosóficos sobre a vida e o mundo são formados por dois fatores. O primeiro consiste em fatores religiosos e éticos herdados, enquanto o segundo é o resultado de investigação científica, entendida em seu sentido mais amplo. Embora os filósofos individuais diferem na proporção em que esses dois fatores estão presentes em seus sistemas, é a presença de ambos que caracteriza a filosofia até certo ponto. A palavra filosofia tem sido usada de várias maneiras, algumas amplas e outras restritas. Eu a usarei em seu sentido mais amplo, conforme explicarei adiante. A filosofia, conforme entendo, é algo intermediário entre a teologia e a ciência. Como a teologia, consiste em especulações sobre assuntos que o conhecimento exato ainda não alcançou, mas, como a ciência, apela mais à razão humana do que à autoridade, seja esta a da tradição ou da revelação. Todo conhecimento definido pertence à ciência, enquanto todo dogma que ultrapassa o conhecimento definido pertence à teologia. Mas há uma terra de ninguém entre a teologia e a ciência, exposta aos ataques de ambos os campos, e essa terra de ninguém é a filosofia. Quase todas as questões de interesse máximo para os espíritos especulativos são de tal natureza que a ciência não pode respondê-las, e as respostas confiantes dos teólogos já não parecem tão convincentes como no passado. O mundo está dividido em espírito e matéria? E, supondo que seja assim, o que é espírito e o que é matéria? O espírito é sujeito à matéria ou é dotado de forças independentes? O universo possui alguma unidade ou propósito? Está evoluindo em direção a alguma finalidade? Existem realmente leis da natureza ou acreditamos nelas apenas por amor inato à ordem? O homem é apenas um conjunto minúsculo de carbono e água que rasteja impotentemente sobre um pequeno planeta sem importância aos olhos do astrônomo. Ou ele é Hamlet? Ou será que é ambas as coisas ao mesmo tempo? Existe uma maneira nobre de viver e outra baixa, ou todas as formas de vida são inúteis? Se existe uma maneira nobre de viver, em que consiste e como realizá-la? O bem deve ser eterno para merecer o valor que lhe atribuímos, ou vale a pena buscá-lo mesmo que o universo se mova inexoravelmente em direção à morte? Existe sabedoria ou aquilo que nos parece tal não passa do último refinamento da loucura? Tais questões não encontram resposta no laboratório. As teologias têm tentado fornecer respostas, todas elas demasiado concludentes, mas sua própria segurança faz com que o espírito moderno as encare com suspeita. O estudo dessas questões, mesmo que não resolva esses problemas, constitui o objetivo da filosofia. Então, por que perder tempo com problemas insolúveis? Podemos nos perguntar isso. Como historiador ou indivíduo enfrentando o terror da solidão cósmica, podemos responder a isso. A resposta do historiador será abordada ao longo desta obra. Desde que o homem se tornou capaz de livre especulação, suas ações, em muitos aspectos importantes, têm dependido de teorias sobre o mundo e a vida humana, bem e mal. Isso é tão verdadeiro hoje como em qualquer época anterior. Para entender uma época ou nação, devemos entender sua filosofia e, para compreender sua filosofia, temos que ser, até certo ponto, filósofos. Há uma relação causal recíproca. As circunstâncias da vida humana contribuem muito para determinar sua filosofia, mas, inversamente, sua filosofia também contribui muito para determinar tais circunstâncias. Essa ação mútua, ao longo dos séculos, será o tema das próximas páginas. No entanto, há uma resposta mais pessoal. A ciência nos diz o que podemos saber, mas o que podemos saber é muito pouco e, se esquecermos o quanto é impossível saber, nos tornamos insensíveis a muitas coisas sumamente importantes. Por outro lado, a teologia nos leva a acreditar dogmaticamente que temos conhecimento de coisas que, na realidade, ignoramos, e por isso, gera uma espécie de insolência impertinente com respeito ao universo. A incerteza na presença de grandes esperanças e receios é dolorosa, mas temos que suportá-la se quisermos viver sem o apoio de contos de fadas confortadores.
Não devemos esquecer as questões suscitadas pela filosofia ou persuadir-nos de que encontramos respostas indubitáveis para as mesmas. Ensinar a viver sem essa segurança e sem ficar paralisado pela hesitação é talvez a coisa principal que a filosofia pode proporcionar àqueles que a estudam em nossa época. Ao contrário do que ocorreu com a teologia, a filosofia surgiu na Grécia no século VI a.C. Depois de seguir seu curso na antiguidade, foi submersa novamente pela teologia quando o cristianismo surgiu e Roma se desmoronou. Seu segundo período importante, do século VII ao XIV, foi dominado pela Igreja Católica, com exceção de alguns poucos e grandes rebeldes, como o imperador Frederico II, de 1195 a 1250. Esse período terminou com as perturbações que culminaram na Reforma. O terceiro período, desde o século XVII até hoje, é dominado, mais do que os períodos que o precederam, pela ciência. As crenças religiosas tradicionais mantêm sua importância, mas sente-se a necessidade de que sejam justificadas, sendo modificadas sempre que a ciência torna imperativo tal passo. Poucos filósofos deste período são ortodoxos do ponto de vista católico, e o Estado secular adquire mais importância em suas especulações do que a Igreja. Durante todo esse período, a coesão social e a liberdade individual, assim como a religião e a ciência, encontravam-se em um estado de conflito ou difícil compromisso. Na Grécia, a lealdade ao Estado-cidade assegurava a coesão social, e mesmo Aristóteles, que viveu em uma época em que o Estado-cidade estava se tornando obsoleto graças a Alexandre, não conseguia ver mérito em qualquer outro tipo de comunidade. O grau em que a liberdade individual cedia aos deveres com a cidade variava muito. Em Esparta, o indivíduo tinha tão pouca liberdade quanto na Alemanha ou Rússia modernas, enquanto em Atenas, apesar de algumas perseguições ocasionais, os cidadãos desfrutavam, em seu melhor período, de extraordinária liberdade em relação às restrições impostas pelo Estado. Até Aristóteles, o pensamento grego era dominado pela devoção religiosa e patriótica à cidade, e seus sistemas éticos eram adaptados às vidas dos cidadãos e continham um grande elemento político. Quando os gregos foram subjugados pelos macedônios, e em seguida, pelos romanos, as concepções válidas em seus dias de independência não eram mais aplicáveis. Isso resultou em uma perda de vigor devido ao rompimento com as tradições e em uma ética mais individual e menos social. Os estoicos consideravam a vida virtuosa mais como uma relação da alma com Deus do que como uma relação do cidadão com o Estado. Eles prepararam o caminho para o cristianismo, que, como o estoicismo, era originalmente apolítico, já que, durante seus 3 primeiros séculos, seus adeptos não tinham influência no governo. Durante os 6 séculos e meio que vão de Alexandre a Constantino, a coesão social foi assegurada não pela filosofia nem pelas antigas fidelidades, mas pela força, primeiro a força dos exércitos, e depois, a da administração civil. Os exércitos romanos, as estradas romanas, a lei romana e os funcionários romanos criaram e preservaram um poderoso Estado centralizado. Nada se pode atribuir à filosofia romana, já que esta não existia. Durante esse longo período, as ideias gregas herdadas da época da liberdade sofreram um processo gradual de transformação. Algumas das velhas ideias, principalmente aquelas que deveríamos encarar como especificamente religiosas, adquiriram uma importância relativa, outras, mais racionalistas, foram abandonadas, pois não mais se ajustavam ao espírito da época. Desse modo, os pagãos posteriores foram se adaptando à tradição grega, até esta poder incorporar-se na doutrina cristã. O cristianismo popularizou uma ideia importante, já implícita nos ensinamentos dos estoicos, mas estranha ao espírito geral da antiguidade, isto é, a ideia de que o dever do homem para com Deus é mais imperativo do que o seu dever para com o Estado. A opinião de que a devemos obedecer mais a Deus do que aos homens. Durante 6 séculos, a invasão dos bárbaros pôs fim à civilização da Europa Ocidental. Na Irlanda, a destruição só ocorreu no século IX pelos dinamarqueses, mas antes disso, produziu-se uma figura notável, Scotus Erigena. No Império Oriental, a civilização grega sobreviveu de forma dissecada,
como num museu, até a queda de Constantinopla em 1453, mas nada de grande importância para o mundo saiu de Constantinopla, exceto uma tradição artística e os códigos de direito romano de Justiniano. Durante o período de obscuridade, do fim do século V até a metade do século XI, o mundo romano ocidental sofreu algumas transformações interessantes. O conflito entre o dever para com Deus e o dever para com o Estado, introduzido pelo cristianismo, adquiriu o caráter de um conflito entre a Igreja e o rei. O controle da jurisdição eclesiástica do Papa estendia-se por toda a Europa Ocidental, incluindo Itália, França, Espanha, Grã-Bretanha, Irlanda, Alemanha, Escandinávia e Polônia. A princípio, fora da Itália e do sul da França, o controle sobre bispos e abades era leve, mas, desde o tempo de Gregório VII, fins do século XI, tornou-se real e efetivo. Desde então, o clero em toda a Europa Ocidental formou uma única organização, dirigida por Roma, que procurava o poder incansavelmente, em geral, vitoriosamente em seus conflitos com os governantes seculares. O conflito entre a Igreja e o Estado não foi apenas um conflito entre o clero e os leigos, foi também uma renovação da luta entre o mundo mediterrâneo e os bárbaros do norte. A unidade da Igreja refletia a unidade do Império Romano, sua liturgia era latina, e seus homens mais proeminentes eram, em sua maioria, italianos, espanhóis ou franceses do Sul. Sua educação, quando esta renasceu, foi clássica, suas concepções da lei e do governo teriam sido mais compreensíveis para Marco Aurélio do que para os monarcas contemporâneos. A Igreja representava, ao mesmo tempo, continuidade com o passado e com o que havia de mais civilizado no presente. No passado, o poder secular pertencia aos reis e barões de origem germânica, que buscavam manter as instituições que haviam trazido das florestas da Alemanha. Eles não aceitavam um poder absoluto, nem se importavam com uma legalidade monótona e sem espírito. Embora tivessem que compartilhar o poder com a aristocracia feudal, esperavam ter liberdade para se expressar através de guerras, assassinatos, pilhagens ou rapto. Mesmo que os monarcas fossem piedosos, eles não conseguiam seguir as regras estabelecidas pela Igreja, que não conseguiu impor uma conduta adequada a eles. A Igreja tinha o monopólio do ensino e isso lhe deu vantagem sobre os reis. Além disso, a Igreja representava a ordem, enquanto os reis viviam em constante guerra uns com os outros. Acreditava-se que a Igreja possuía as chaves do céu e poderia decidir o destino dos reis e súditos. A Igreja também podia absolver os súditos do dever de fidelidade, estimulando a rebelião. Esses fatores levaram a Igreja a vencer a batalha contra os reis, conquistando o apoio da emergente classe mercantil, especialmente na Itália. A tentativa germânica de preservar ao menos uma independência parcial da Igreja manifestou-se não apenas na política, mas também na arte, no romance, no cavalheirismo e na guerra. No entanto, manifestou-se muito pouco no mundo intelectual, pois o ensino estava quase inteiramente nas mãos do clero. A filosofia explícita da Idade Média não é um reflexo exato da época, mas apenas do pensamento de um grupo. Entre os eclesiásticos, principalmente entre os frades franciscanos, havia alguns que, por várias razões, discordavam do Papa. Na Itália, a cultura se estendeu aos leigos alguns séculos antes de se espalhar para o norte dos Alpes. Frederico II, que tentou fundar uma nova religião, representa o extremo da cultura antipapal, enquanto Tomás de Aquino, nascido no Reino de Nápoles, onde o poder de Frederico era supremo, continua sendo até hoje o expoente clássico da filosofia papal. Dante, cerca de 50 anos depois, conseguiu chegar a uma síntese, oferecendo a única exposição equilibrada de todo o mundo ideológico medieval. Depois de Dante, tanto por motivos políticos quanto intelectuais, a síntese filosófica medieval se desfez. Enquanto durou, teve uma qualidade de ordem e perfeição de miniatura. Qualquer coisa que esse sistema tratasse era colocada com precisão em relação ao que constituía seu cosmo bastante limitado. Mas o grande cisma, o movimento dos concílios e o papado da Renascença produziram a Reforma,
que destruiu a unidade do cristianismo e a teoria escolástica de governo que girava em torno do Papa. Na época da Renascença, o novo conhecimento, tanto da antiguidade quanto da superfície da Terra, fez com que as pessoas se cansassem de sistemas, que passaram a ser considerados prisões mentais. A astronomia de Copérnico atribuiu à Terra e ao homem uma posição mais humilde do que aquela que haviam desfrutado na teoria de Ptolomeu. O prazer pelos fatos recentes tomou o lugar, entre os homens inteligentes, do prazer de raciocinar, analisar e construir sistemas. Embora a Renascença, na arte, ainda conserve uma certa ordem, quanto ao pensamento, prefere uma ampla e fecunda desordem. Nesse sentido, Montaigne é o expoente mais típico da época. Tanto na política quanto em outras áreas, exceto na arte, a ordem desmorona. Durante a Idade Média, apesar das turbulências, a ideologia era dominada pelo amor à legalidade e por uma teoria precisa do poder político. Todo poder provém de Deus, ele delegou poder ao Papa nos assuntos sagrados e ao imperador nos assuntos seculares. No entanto, tanto o Papa quanto o imperador perderam sua importância no século XV. O Papa tornou-se apenas um dos príncipes italianos, envolvido no jogo incrivelmente complicado e inescrupuloso do poder político italiano. As novas monarquias nacionais na França, Espanha e Inglaterra tinham, em seus próprios territórios, um poder no qual nem o Papa nem o imperador podiam interferir. O Estado Nacional, em grande parte devido à pólvora, adquiriu uma influência sobre o pensamento e a mentalidade das pessoas como nunca antes, uma influência que progressivamente destruiu o que restava da crença romana na unidade da civilização. Essa desordem política encontrou sua expressão no Príncipe, de Maquiavel. Na ausência de qualquer princípio orientador, a política tornou-se uma luta árdua pelo poder. O Príncipe oferece conselhos astutos sobre como participar com sucesso desse jogo. O que já havia acontecido na Idade de Ouro da Grécia aconteceu novamente no Renascimento italiano, os freios morais tradicionais desapareceram, pois eram considerados supersticiosos. A libertação dos grilhões tornou os indivíduos enérgicos e criativos, produzindo um raro florescimento do gênio. No entanto, a anarquia e a traição resultantes inevitavelmente da decadência moral tornaram os italianos coletivamente impotentes, e eles caíram sob o domínio de nações menos civilizadas do que eles, mas não tão destituídas de coesão social como os gregos. Todavia, o resultado foi menos desastroso do que no caso da Grécia, pois as nações que haviam acabado de chegar ao poder, exceto a Espanha, mostraram-se capazes de realizar grandes feitos como a Itália havia feito. A partir do século XVI, a história do pensamento europeu foi dominada pela Reforma. Esse movimento foi complexo e multiforme, e seu sucesso se deveu a numerosas causas. Em geral, foi uma revolta das nações do norte contra o renovado domínio de Roma. A religião havia sido a força que subjugou o norte, mas na Itália, a religião havia decaído. O papado permanecia como uma instituição, extraindo grandes tributos da Alemanha e da Inglaterra, mas essas nações, que ainda eram piedosas, não podiam sentir reverência alguma pelos Borgias e os Médicis. Esses líderes pretendiam salvar as almas do purgatório em troca de dinheiro, esbanjando riquezas em luxo e imoralidade. Motivos nacionais, econômicos e religiosos se conjugaram para fortalecer a revolta contra Roma. Além disso, os príncipes logo perceberam que, se a Igreja se tornasse simplesmente nacional em seus territórios, eles seriam capazes de dominá-la, tornando-se assim muito mais poderosos em seus países do que jamais haviam sido compartilhando seu domínio com o Papa. Por todas essas razões, as inovações teológicas de Lutero foram bem recebidas tanto pelos governantes como pelo povo na maior parte da Europa setentrional. A Igreja Católica teve 3 fontes, e sua história sagrada era judaica, sua teologia, grega, e seu governo e leis canônicas, ao menos indiretamente, romanos. A Reforma rejeitou os elementos romanos, atenuou os elementos gregos e fortaleceu grandemente os elementos judaicos. Cooperou, assim, com as forças nacionalistas que estavam desfazendo a obra de coesão nacional que tinha sido levada a cabo primeiro pelo Império Romano e, depois,
pela Igreja Romana. Na doutrina católica, a revelação divina não terminava na Sagrada Escritura, mas continuava, de era em era, através da Igreja, à qual, pois, era dever do indivíduo submeter suas opiniões pessoais. Os protestantes, ao contrário, rejeitaram a Igreja como veículo da revelação divina. A verdade devia ser procurada unicamente na Bíblia, que cada qual podia interpretar à sua maneira. Se os homens diferissem em sua interpretação, não havia nenhuma autoridade designada pela divindade que resolvesse tais divergências. Na prática, o Estado reivindicava o direito que pertencera antes à Igreja, mas isso era uma usurpação. Na teoria protestante, não devia haver nenhum intermediário terreno entre a alma e Deus. A mudança mencionada teve efeitos significativos. A verdade não era mais estabelecida pela autoridade, mas sim pela meditação pessoal. Isso levou rapidamente a uma tendência em direção ao anarquismo na política e ao misticismo na religião, o que sempre foi difícil de se adequar à estrutura da ortodoxia católica. Em vez de uma única corrente protestante, surgiram várias seitas. Não havia uma filosofia que se opusesse à escolástica, mas havia tantas filosofias quanto filósofos. No século XIII, não havia nenhum imperador que se opusesse ao Papa, mas um grande número de reis heréticos. O resultado disso, tanto no pensamento quanto na literatura, foi um subjetivismo cada vez mais profundo, que inicialmente agiu como uma libertação saudável da escravidão espiritual, mas que caminhou constantemente em direção a um isolamento pessoal, contrário à solidez social. A filosofia moderna começa com Descartes, cuja certeza fundamental é a existência de si mesmo e de seus pensamentos, dos quais o mundo exterior deve ser inferido. Isso constitui apenas a primeira fase de um desenvolvimento que, passando por Berkeley e Kant, chega a Fichte, para quem tudo era apenas uma emanação do eu. Isso era uma loucura, e, partindo desse extremo, a filosofia tem procurado, desde então, evadir-se para o mundo do senso comum cotidiano. Com o subjetivismo na filosofia, o anarquismo caminha de mãos dadas com a política. Já no tempo de Lutero, discípulos inoportunos e não reconhecidos haviam desenvolvido a doutrina do anabatismo, a qual, durante algum tempo, dominou a cidade de Wunster. Os anabatistas repudiavam toda a lei, pois afirmavam que o homem bom seria guiado, em todos os momentos, pelo Espírito Santo, que não pode ser preso a fórmulas. Partindo dessas premissas, chegam ao comunismo e à promiscuidade sexual. Foram, pois, exterminados, após uma resistência heróica. Mas sua doutrina, em formas mais atenuadas, se estendem pela Holanda, Inglaterra e Estados Unidos. Historicamente, é a origem do aquaquerismo. Uma forma mais feroz de anarquismo, não mais relacionada com a religião, surgiu no século XIX. Na Rússia, Espanha e, em menor grau, na Itália, obteve considerável êxito, constituindo, até hoje, um pesadelo para as autoridades americanas de imigração. Esta versão moderna, embora antirreligiosa, encerra ainda muito do espírito do protestantismo primitivo, difere principalmente dele devido ao fato de dirigir contra os governos seculares a hostilidade que Lutero dirigia contra os papas. Uma vez que a subjetividade é desencadeada, ela não pode mais ser limitada pelos seus próprios limites, até seguir seu curso. Na moral, a atitude enfática dos protestantes em relação à consciência individual era essencialmente anárquica. Embora o hábito e o costume fossem tão fortes que, exceto em algumas manifestações ocasionais, como em Münster, os discípulos do individualismo ético continuaram a agir de maneira convencionalmente virtuosa, era um equilíbrio precário. O culto do século XVIII à sensibilidade começou a romper esse equilíbrio, e um ato era admirado não pelas suas boas consequências ou porque estivesse de acordo com um código moral, mas devido à emoção que o inspirava. Dessa atitude nasceu o culto do herói, tal como foi manifestado por Carlyle e Nietzsche, bem como o culto byroniano da paixão violenta, qualquer que esta seja. O movimento romântico na arte, na literatura e na política está ligado a essa maneira subjetiva de julgar os homens, não como membros de uma comunidade,
mas como objetos de contemplação esteticamente encantadores. Os tigres são mais belos do que as ovelhas, mas preferimos que estejam atrás de grades. O romântico típico remove as grades e delicia-se com os saltos magníficos com que o tigre aniquila as ovelhas. Incita os homens a imaginar que são tigres, e quando consegue, os resultados não são inteiramente agradáveis. Contra as formas mais loucas do subjetivismo nos tempos modernos, tem havido várias reações. Primeiro, uma filosofia de semi-compromisso, a doutrina do liberalismo, que procurou delimitar as esferas relativas ao governo e ao indivíduo. Isso começa, em sua forma moderna, com Locke, que é tão contrário ao entusiasmo, ao individualismo dos anabatistas como à autoridade absoluta e à cega subserviência à tradição. Uma rebelião mais extensa conduz à doutrina do culto do Estado, que atribui ao Estado a posição que o catolicismo atribuía à Igreja, ou mesmo, às vezes, a Deus. Hobbes, Rousseau e Hegel representam fases distintas desta teoria, e suas doutrinas se acham encarnadas, praticamente, em Cromwell, Napoleão e na Alemanha moderna. O comunismo, na teoria, está muito longe dessas filosofias, mas é conduzido, na prática, a um tipo de comunidade bastante semelhante àquela que resulta na adoração do Estado. Ao longo dos últimos 2600 anos, os filósofos têm se dividido entre aqueles que desejam estreitar os laços sociais e aqueles que querem afrouxá-los. Esta diferença de opinião está relacionada a outras divergências. Os defensores da disciplina apoiavam um sistema dogmático, velho ou novo, e por isso eram, em menor ou maior grau, hostis à ciência, já que seus dogmas não podiam ser comprovados empiricamente. Eles ensinavam que a felicidade não era o bem supremo, mas que a nobreza ou o heroísmo a deviam ser preferidos. Eles tinham simpatia pelo que havia de irracional na natureza humana, pois acreditavam que a razão era inimiga da coesão social. Por outro lado, os defensores da liberdade, exceto os anarquistas extremistas, procuravam ser científicos, utilitaristas, racionalistas, contrários à paixão violenta e inimigos de todas as formas mais profundas de religião. Este conflito existia na Grécia antes mesmo do aparecimento do que hoje chamamos de filosofia, e persistiu até os dias atuais, continuando a existir por muitas eras futuras. É claro que cada um dos participantes dessa disputa, como em qualquer coisa que persiste por muito tempo, tem sua parte de razão e de equívoco. A coesão social é uma necessidade, e a humanidade nunca conseguiu impor a coesão apenas por meio de argumentos racionais. Toda comunidade está exposta a dois perigos opostos, por um lado, a fossilização devido à disciplina excessiva e ao respeito exagerado pela tradição, por outro lado, a dissolução e a submissão à conquista estrangeira devido ao desenvolvimento da independência pessoal e do individualismo, que tornam impossível a cooperação. Em geral, as civilizações importantes começam com um sistema rígido e supersticioso que, aos poucos, é afrouxado, levando a um período de genialidade brilhante, enquanto ainda se mantém o que há de bom na tradição antiga e ainda não se desenvolveu o mal inerente à sua dissolução. Mas quando o mal começa a se manifestar, leva à anarquia e, consequentemente, a uma nova tirania, produzindo uma nova síntese baseada em um novo sistema dogmático. A doutrina do liberalismo é uma tentativa de evitar essa oscilação interminável. A essência do liberalismo é a tentativa de garantir uma ordem social que não se baseie em dogmas irracionais e assegurar estabilidade sem impor mais restrições do que as necessárias para a preservação da comunidade. Somente o futuro poderá demonstrar se essa tentativa será bem-sucedida.